Como falamos ontem em Aracaju, a disputa para a prefeitura vai ser decidida no segundo turno. E só para a gente lembrar, qual é o calendário desse processo? A nossa sempre atenta, ela, a cidadã Aline Aragão, ela tem mais detalhes a respeito do segundo tempo nas eleições. Vamos ver como é que vai ficar isso, né, Aline? Que dia que é mesmo? Eu acho que é dia 27 de dezembro, se não me falha a memória, um domingo, não é isso? De outubro, né? 27 é o segundo turno? 27 Exatamente. De outubro? Exato. Final do mês, 27 de outubro, segundo turno das eleições municipais. E a corrida já começou, né, Sérgio? O primeiro turno passou, a gente tem agora uma nova eleição, mas as regras são as mesmas. A campanha já começou e a gente tem prazo também para começar aí, para ter início a propaganda eleitoral em rádio e TV. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o Marcelo Gerard, que é coordenador geral das eleições aqui em nosso estado. A campanha já começou e a gente precisa entender que as regras são as mesmas. Bom dia. Bom dia, exatamente. Na verdade, a campanha já começa 24 horas após o encerramento da eleição em primeiro turno. E já pode fazer a propaganda, distribuir material, fazer carreata, e toda atividade, na verdade, de propaganda já pode ser feita. Nós temos também um período de propaganda eleitoral na televisão, que inicia dia 11 e vai até o dia 25. Então, os eleitores aí fiquem atentos já ouvindo as propostas dos candidatos. As regras, como eu falei aqui no início, já são as mesmas e os candidatos devem respeitar, né, essas regras. Sem dúvida, é muito semelhante ao primeiro turno, apenas nós temos 2 candidatos, então as regras devem ser respeitadas como foram no primeiro turno e no segundo turno também todo o sistema relacionado a denúncias, a toda essa situação de propaganda eleitoral também é fiscalizada e verificada pelo Ministério Público e o TRE está também fazendo toda a observação dessa campanha em segundo turno. A gente já pode ver, então, nas ruas, né, as pessoas trabalhando, as bandeiras, os carros de som fazendo a propaganda. Uma coisa que chamou bastante atenção, teve na eleição passada, agora também as pessoas que ficam com bandeiras espalhadas pelas ruas, principalmente nos cruzamentos. E agora, já na reta final, a gente observou que substituíram as pessoas por bandeiras fixas. Mas não havia uma regra que proíbe, né, a fixação de bandeira lá, atrapalhando ali no local de forma fixa. Tem essa regra? O que é que mudou? Exatamente. Além disso, não só a questão de deixar no local público esse tipo de propaganda, mas também a própria pessoa, se estiver com a bandeira, tem de estar num local que não atrapalhe o trânsito de pessoas na calçada e também não corra risco ali no trânsito em si. Então, existem essas regras e os candidatos devem segui-las e obedecer à legislação eleitoral. Essas bandeiras, elas estão liberadas, então? Bom, está liberado estão com as pessoas, né? As pessoas segurando ali a bandeira, elas podem ser trabalhadas, né? Mas aquelas que ficam fixas, né? Que a gente observou nessa reta final isso, bandeiras fixas que colocam em uma avenida inteira. De um lado, um candidato termina acompanhando ali o meio-fio em avenidas inteiras. Pode, porque aí prejudica o andar, né, das pessoas, inclusive pode causar acidente, né? Assim como também, a gente sempre fala aqui, aquele derrame de papel que causou vários acidentes no Brasil, por conta de escorregões, de pessoas idosas que se machucaram por conta disso. Então essas regras têm de ser seguidas. Por serem apenas agora 2 candidatos, segundo turno, até a fiscalização ela fica mais fácil? Sim, a fiscalização fica um pouco mais fácil, inclusive um partido também pode fiscalizar outro, continua fiscalizando, e o cidadão também, fiscalizando tanto esse tipo de propaganda, quanto qualquer outra ocorrência durante o pleito. Vídeos, fotos, áudios, todo tipo de denúncia pode ser enviada para o aplicativo Pardal. Continua da mesma forma que foi o primeiro turno. O Pardal está disponível, o eleitor pode utilizar para fazer filmagem, para enviar também áudio, então tudo continua como o primeiro turno, agora no segundo turno. Ontem eu conversava com o Marcelo Gerard, Sérgio, sobre o número de abstenções aqui em nosso estado. Mais de 300 mil pessoas deixaram de ir às urnas em Sergipe. A gente tem um número também grande aqui na capital. Quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno. É uma outra eleição, então quem não votou no primeiro turno deve votar no segundo turno ou justificar se estiver fora do domicílio. Se no dia 27 estiver fora de Aracaju, o eleitor de Aracaju tem de justificar.
Quem não votou agora no primeiro turno, por exemplo, como é que ele faz para justificar? O prazo, se eu não me engano, são 60 dias. Isso, agora o melhor é justificar no próprio dia da eleição, utilizando o e-título. Quem não baixou o e-título deve fazê-lo agora, baixar o e-título para o seu celular e no dia da eleição, onde estiver, faz a justificativa. Ok, muito obrigada pelas informações e pela participação ao vivo com a gente no Balanço Geral, trazendo aí essas informações sobre o segundo turno que acontece no dia 27 aqui em nossa capital. Sérgio. Aline, só rapidinho, aproveitando também a boa vontade do meu querido Marcelo Gerard, pergunta para ele a respeito desse aplicativo. Houve dificuldades com relação ao acesso ao aplicativo, com relação às justificativas. E um balanço geral, me parece, houve uma tranquilidade muito grande durante o desenvolvimento de todo esse primeiro turno. Foi isso? Pergunta para ele, por favor. Exatamente, Sérgio. Eu conversava, inclusive, sobre isso ontem com o Marcelo Gerard, sobre a tranquilidade, que foi o primeiro turno aqui em nosso estado. Só para a gente reforçar, falar um pouco mais sobre esse assunto. Exatamente. Nós temos armado aqui todo o planejamento para repetir a questão da segurança em Aracaju. Então, não vai se dispersar, vai haver o controle, vai haver a fiscalização e também os órgãos de segurança, inclusive Polícia Federal, Polícia Militar, a Guarda Municipal de Aracaju estará trabalhando para manter a segurança e a tranquilidade também nesse segundo turno. Sobre o aplicativo e-título, o Sérgio estava questionando que teve algumas pessoas reclamando, houveram algumas reclamações sobre falha no aplicativo na hora da justificativa. Isso foi identificado aqui em Sergipe também? Sim, veja, no Brasil todo, porque logo no início da votação todos querem justificar. Então houve uma quantidade excessiva de tentativa de justificativa e por isso houve a necessidade de ir aguardando até o final do dia para justificar. Mas todos conseguiram justificar porque o sistema voltou à atividade normal e nesse segundo turno mais fácil ainda, porque é uma quantidade bem menor de pessoas fazendo justificativa. Para quem ainda não baixou o aplicativo, a regra é a mesma do primeiro turno, que você só pode baixar até um dia antes do dia da eleição? Muito bem lembrado, só pode baixar até o dia anterior. No dia da eleição não consegue baixar o e-título, então é bom que faça logo a instalação do e-título no seu celular. É bom também você confirmar direitinho os dados que você tem ali no seu título para poder conseguir acessar o sistema no e-título. Eu digo porque eu tentei e eu não consegui. Eu acredito que alguma informação do meu cadastro está desatualizada. Isso aí, a forma de resolver isso é ligando aqui para a nossa ouvidoria ou passando uma mensagem também, que também consegue fazer por WhatsApp, mas o número é 3209-8777. 3209-8777. Ouvidoria que também estará em plantão, em regime de plantão durante as eleições. Sem dúvida nenhuma, para resolver inclusive essas situações de diferença de dado no cadastro e no documento da pessoa. Muito bem, agora sim, muito obrigada mais uma vez pelas informações. Sérgio. O tipo da entrevista altamente produtiva, né, Aline? Obrigado você e um abraço ao Marcelo, sempre atencioso para conosco.